Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao AB2L Talks, o podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito. E hoje nós estamos aqui com dois convidados incríveis, né, Lívia? Sim, Tá peguei distraída. Tá estranha dela. Eu tava aqui. A Lívia tem mania de ir no podcast, ficar trabalhando, respondendo e-mail, WhatsApp. Eu acho um absurdo isso. Eu descobri a minha frase, aí eu tava escrevendo aqui pra não esquecer. Qual é a sua frase? Que é o podcast do Direito 4.0. Boa. 4 episódios tentando achar uma frase. Achar uma frase. Achou, ué. É hoje. Pessoal, anota aí, escreve aí no comentário se a frase tá legal. Mas, pessoal, estamos aqui com o Guilherme da Legal Operations. A gente vai explicar o que é isso de Legal Operations, né? Por que também só o nome em inglês? Caramba, a gente tem um português tão bonito, né? E aí também com o Guilherme, que é o Legal Operations da Gympass, né, num dos episódios que vocês vão ver, ou no passado, ou no presente, ou no futuro, vai estar aí no canal, com a Simone, que é a diretora jurídica. Estamos hoje aqui com o Guilherme, que trabalha na parte de Legal Operations, e também com a Vanessa, que também é associada à B2L, tanto a Gympass quanto a Suzana, Legal Operations da Suzana. Sejam bem-vindos, Guilherme, bem-vindo, Vanessa. Obrigada, Daniel. Super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Lívia, Daniel, especialmente. Obrigado. Muito legal. E antes de começar nosso episódio, agradecer aos nossos aliados, né, parceiros. Então nós temos aí os aliados mantenedores da B2L, né, a C&A, temos o Tozini Freire e o Machado Meia. E também agradecer aos nossos patrocinadores do podcast, né, que é o B-Hub, que é o lugar onde estamos gravando, uma empresa especializada em back-office, tanto na parte contábil, financeira, quanto também de paralegal. Também agradecer ao DataJury, que é uma plataforma de gestão de processos, e também a SBC Law, um escritório de advocacia incrível, né, aqui de São Paulo, mas também atua em várias partes do Brasil, focado na parte de contencioso. E aí, pessoal, nós estamos vivendo aquilo que eu considero a época de ouro da advocacia. Um filósofo chamado Thomas Kuhn, que é o filósofo da ciência, ele fala que a ciência ela avança através de rupturas paradigmáticas. E aí, como é que funciona essa questão de ruptura paradigmática? Existe um conjunto de fatos, e aí a partir desse conjunto de fatos se cria uma teoria para explicar como esses fatos se coordenam entre si. E aí surgem diversas teorias científicas. Só que novos fatos surgem com o tempo. E aquele conjunto de teorias, algumas delas, não todas, já não consegue explicar aquele conjunto de fatos. E é quando você tem uma crise da ciência. E nesse período de crise de ciência começa a surgir novas possibilidades de novas ciências, né, que é o período extraordinário. E depois de muito tempo, muita discussão, surge um novo paradigma, né, que consegue explicar esses fatos. Na minha visão, nós estamos vivendo na quarta evolução industrial, apenas no início da quarta evolução industrial, onde estão surgindo novos nichos de atuação dentro do direito. Né? Pelo menos 20 novos nichos de atuação dentro do direito. E hoje vamos conversar com duas pessoas formadas em direito, que não necessariamente atuam naquela parte mais tradicional, processual, direito do consumidor, direito do trabalho, mas são essenciais para que o direito possa estar funcionando. E por que eu acho importante esse episódio? Porque você, de repente, está aí na faculdade e fala assim, caramba, por que eu estou estudando Direito Penal 4? Né? Que desgraça é essa? Teoria geral do processo. Teoria geral do processo, apesar de eu adorar a teoria geral do processo. Eu gostava também, apesar de tudo eu gostava. Mas assim, por quê? Então a gente vai entender o que é Legal Operation, como é que funciona, falar um pouquinho também do Club, que é um movimento super parceiro da B2L, que está surgindo aí também voltado à Legal Operation. A gente vai falar um pouquinho da história da Vanessa, um pouquinho da história do Guilherme. E aí estamos aqui com o Guilherme, né, guitarrista que gosta de rock, né? A pessoa que trabalha com contratos, com automação, com parte de tecnologia dentro de um grande departamento jurídico. Vanessa, a carioca, enradicada em São Paulo, como toda carioca que veio para São Paulo e não quer voltar. É verdade isso? Não vou voltar. Da Zona Norte, da Maria da Graça, né? Da Baixada do Rio de Janeiro, né? E atualmente lidera um dos maiores departamentos jurídicos do Brasil. E aí, Vanessa, começando contigo assim, fala um pouquinho assim da sua história aí, né? Vanessa, Maria da Graça, gostava de ir na praia em Ipanema, né? Perdão, e não só isso, né? De Maria da Graça a São Paulo e também, né, formada no curso técnico processamento de dados, a advogada. Né? Então ela já estava à frente do seu tempo. Eu não vou falar em que época. Não, por favor, não. Fala um pouquinho da sua história. Como é que foi essa questão aí de... Você começou a fazer um curso técnico em processamento de dados. A gente está falando aí
numa década. Não conta quando, Onde a mas internet era alguns- discada, pronto. Exatamente. Boa. Hoje a internet, boa. então a gente não fica... Eu A acho gente muito... esperava meia-noite, né, pra dar o pulso. Opa, isso aí. Obrigado aí a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui, né, com tanta gente que eu gosto, admiro e troco muito no dia a dia. A história de estar sempre à frente do meu tempo é muito curiosa, né? Hoje eu tenho muita clareza que realmente eu vivi sempre à frente do meu tempo em momentos profissionais. E lá atrás, e é essa a dica pra você que tá inseguro em relação ao que você faz da sua vida, da profissão, se muda, se não muda, se muda pra outra, se continua no direito ou vai pra outro ramo novo do direito, é que você paga um determinado pedágio. Eu paguei por muito tempo esse pedágio, de estar muito à frente do meu tempo, de achar que o direito precisava, assim, de mais tecnologia, de mais métodos de administração e gestão, e quando naquela época só se viu o direito clássico, né? Então, as áreas clássicas do direito. E aí você não se encaixa. E hoje, eu me vejo uma profissional muito mais encaixada no mundo que a gente vive do que se efetivamente... E tenho colegas que são advogados extremamente clássicos, né? Ou da prática jurídica. E já tem um pouco mais de dificuldade de se encaixar em alguns universos, né? Uhum. E isso é muito louco porque da realidade que eu vim, a gente conversou um pouco aqui sobre isso, mas da realidade que eu vim, periférica, né? Suburbana, né? Com muito orgulho, muito prazer mesmo, assim, eu vim de lá, fui criada lá, meus pais não tiveram nível superior, eu sou a primeira pessoa na minha família a ter nível superior, sou a primeira advogada da minha família, assim, eu prestei OAB. Por quê? Porque, né, você tem que honrar todas as dificuldades que você passou na vida. Inclusive, essa foi uma delas, né? Enquanto eu não... Demorei 10 anos para me formar, enquanto eu efetivamente não me tornei advogada, eu não tinha um lugar para sentar à mesa, né? E aí, esse foi o cenário em que eu vim parar aqui em São Paulo e não volto de São Paulo para o Rio de Janeiro. Estou aqui, fico aqui, e um pouco aí do plano geral da minha vida. A Lívia também é da Baixada, né, Lívia? Da onde? De Nova Iguaçu. Então, New Iguaçu. Olha, não confunda, né? A Baixada e o subúrbio são coisas diferentes. Desculpa, pessoal, foi mal, hein? São coisas... mal. Exatamente. Maria da Graça Zona Norte. Exatamente. E Nova Iguaçu é Baixada. É Baixada Boa. Fluminense. Minha Isso sogra aí. é de Maria da Graça. Aí, tá vendo? Tem um monte de gente, a gente Minha sogra é de descobre. Maria da Graça. Aí. Boa, só gente fina da Maria da Só Graça. gente fina. A Xuxa não é da Maria da Onde ia? Graça Na missa também? A geralmente. Xuxa, Meneghel? Não. Ela não era da Maria das Graças. Não, eu sei, mas... Maria da Graça. Mas ela chegou a morar no Rio de Janeiro também, Eu ali acho num que bairro... na Zona Norte, não lembro. Escreva no comentário aí, por favor, uma pergunta muito importante, uma dúvida, já que não vamos consultar o Google. Se alguém quiser consultar o Google, aonde a Xuxa morou no Rio de Janeiro. Né? É muito importante essa informação. Você viu que ele já olhou de rabo de olho pra mim, assim, consulta. Ninguém vai consultar. E eu também sou do norte, do Brasil. Eu sou do Maranhão. Eu sou de Imperatriz do Maranhão, que era conhecida. Eu lembro que era de Imperatriz, só que muitas vezes a gente ia passar férias no Rio de Janeiro. E aí, toda vez que eu tava no Rio de Janeiro, eu já nem gostava de vir. Por quê? Porque toda vez que eu vim no Rio de Janeiro, aí era criança, tinha 9, 10 anos. Aí meu pai tava vendo o jornal na hora do jantar, aconteceu alguma desgraça na minha cidade, né? Então matavam um prefeito, uma roda gigante ficava parada e a pessoa ficava pendurada. Aí eu falei assim, eu não quero ir pro Rio de Janeiro não, porque aconteceu alguma coisa. Aí era conhecida, eu me lembro até hoje, trauma, William Bonner. Não faz isso comigo. Ele me lembra até hoje, era criança, e falou assim: vamos agora para Imperatriz, a capital nacional dos pistoleiros. E aí, graças a Deus, né, surgiu Raíssa, né, a campeã olímpica mais jovem da história do Brasil. Obrigado, Raíssa. E aí, pra mim, agora virou a capital mundial do skate, né? Muito bom. E aí, como boa cidade interior, todo mundo é parente da Raíssa, né? Ninguém conhecia ela, é quando virou campeã. Não, conheço, passava aqui, treinava skate aqui na calçada, né? Mas hoje na Suzano a gente tem uma das maiores fábricas de papel e celulose na Suzano, a Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão, exatamente. Lá é a capital, lá é o centro do universo. De lá irradia todas as coisas. É isso aí. E aí, Guilherme, cara, tu começou a estudar direito, mas tu não queria ser advogado antes. O que você queria estudar antes? Olha, eu queria, antes de decidir fazer direito e tudo mais, eu queria fazer psicologia. Uhum.
Achava super interessante. Pra se compreender um pouco melhor, compreender... Acho que é um caminho, né? Tem que se entender antes. Pra lidar com os conflitos de ego que ele lida hoje em dia. Queria nem dizer, né? Quem sou eu? Pra onde vou? Exatamente. Pô, acho que foi uma boa escolha, assim. Mais pra frente, talvez eu faça alguma coisa de psicologia, assim. Mas eu tinha muitas boas referências, assim, né? Tanto de pessoas próximas, né? Da família, até da família que era psiquiatra, que era psicanalista, psicólogo. Eu achava fantástico, assim. Era um tipo de debate, um tipo de leitura das pessoas, situações. Até assistir filme com quem era psiquiatra era diferente, assim, sabe? A análise depois do filme, porra, era fantástico. De música, eu achava muito legal. Depois de muito debate com família, né? A gente acaba seguindo um caminho, enfim, um pouco mais tradicional, um pouco mais... Pô, psicologia não vai dar dinheiro. Psicologia não vai dar muito certo. Você, advogado, tá ganhando dinheiro? Fica essa Coloca dúvida. aí nos comentários. Tá ganhando dinheiro? Tá ganhando dinheiro? Pergunta pro GPT América. Eu acho que hoje em dia um bom psicólogo ganha mais do que um bom advogado. E hoje é uma das profissões que estão em ascensão, né? Nunca se precisou tanto de psicólogo quanto psiquiatra hoje, né? Por que, Lívia? Pós-pandemia, né? Explica pra ele que o mundo tá mudando. Explica pra ele que o mundo tá mudando. Ele não sabe. Não entendeu. Não, eu vejo hoje isso, né? Porque eu trabalho na Gympass e o investimento que a Gympass faz nesse mercado de psicologia, de terapia e tudo mais, pô, é incrível, assim, sabe? Os caras estão investindo muito forte nisso. Olha, eu fiz direito, né? E aí, direito, como é que foi essa jornada aí no direito? Você começou a fazer direito no Mackenzie... E aí ficou apaixonado, queria fazer direito processual 1, 2, 3, 4, 5, né? Como é que foi isso? O direito, apesar de eu ter escolhido fazer direito, na época eu achei que era uma... Não sei se era uma boa escolha, mas era uma escolha um pouco mais segura, né? Que a gente estava falando. Eu cheguei na faculdade e já comecei a trabalhar. Então, minha primeira experiência de trabalho foi no segundo mês da faculdade. Enquanto a galera tava indo, bateria, festa e tal, eu tava indo um pouco mais, né... pensando em carreira, assim. E aí eu gostei de trabalhar. Eu vi que fazia sentido, né? Eu comecei a trabalhar em empresa, em jurídico de empresa. Eu falei, pô, tá aí um negócio diferente. E o que estão me dando aqui tá completamente desconectado com o que eu tô vendo na faculdade. Ainda mais no primeiro ano. O primeiro ano foi o que eu mais gostei, né? Que você vê matérias um pouco mais estéticas, assim, um pouco mais de debates, filosofia do direito, enfim. Era super interessante. E comecei a me desconectar. Eu falei, pô, acho que a vida real é a empresa aqui. Não vou mais me conectar tanto com a faculdade, assim. Então eu nunca tive uma matéria que eu mais gostei, assim, na faculdade, sabe? Eu nunca peguei, pô, cara, direito civil, XPTO, gostei muito, assim. Eu não gostei. Eu tava tendo linguagem jurídica lá na faculdade e, sei lá, no trabalho eu tava me conectando com escritórios, vendo, enfim, casos de contencioso. Falei, cara, eu acho que eu vou migrar um pouco, assim. E foi uma decisão do começo da faculdade, sabe? Eu só fui tendo mais certeza e mais confiança, acho que ao longo do caminho. Mas logo no começo, quando eu entrei numa empresa ainda, se eu tivesse entrado no escritório, acho que minha jornada teria sido um pouco diferente. Mas por ter entrado num jurídico de empresa multinacional e tal, acho que abriu um pouco o horizonte, assim, sabe? O caminho muitas vezes se faz caminhando, né? E a gente vai descobrindo a jornada. E aí na faculdade, você comentou um pouco antes aqui nos bastidores, que você escolheu algumas matérias que também te ajudaram, né, a trilhar outro caminho, dentro do direito, mas outro caminho. Poderia falar um pouquinho disso? Total. O que me ajudou muito na faculdade, assim, foi os grupos extracurriculares, assim, grupos de estudos, tinha patrocínio de empresas de mercado, né, de Google, de Facebook na época. E eu achava muito interessante, assim, né, porque eu tinha um grupo que chamava Empreendireito, que era Direito, Tecnologia e Empreendedorismo. E foi aí que eu comecei a descobrir, né, tanto com o Diogo Reis, com o Dalmaso. Eu falei, cara, existe um mercado, existe um nível de debate muito diferente do que eu estava vivendo, assim, sabe? É muito mais olhando para o futuro, estando à frente do tempo, do que muita gente que estava na faculdade estava fazendo. E eles estavam... A galera, enfim, meus amigos na faculdade, a galera tava adorando trabalhar no escritório, pô, queria trabalhar no escritório melhor, queria virar sócio depois de X anos. A galera gostava muito. Eu falei, bom, acho que eu tô um estranho no ninho aqui, eu não tô me conectando. Quando eu descobri esse grupo de estudos e conheci as pessoas que também não estavam satisfeitas assim como eu, falei, porra, cara, acho que tem um mercado aí, né? Boa. Dalmaso, por favor, você tá convidado. Corte, Lívia, corte. João, corte. Aqui, um apelo dentro do podcast aqui. Ricardo Dalmaso, você vai participar aqui da nossa próxima entrevista, né? Quero você aqui para falar um pouquinho sobre os desafios,
Meta, Marco Civil da Internet, né, dos desafios que está tendo aí em relação à regulação das redes sociais, como é que é ser também o jurídico de uma empresa que impacta todo o ecossistema dessa Web 2, né, chegando agora a Web 3. Então fica o convite aqui, Ricardo. Será um prazer ter você aqui sentado. Fica tranquilo. Eu sou fãzaço. Ele me ajudou muito, assim. Eu agradeci ele no meu TCC também. Tipo, pô, o cara é fantástico, Dalmaso. E aí, Vanessa, fala um pouquinho assim, qual a diferença para um jurídico de escritório para um jurídico de departamento jurídico? Cara, são coisas, para mim, completamente diferentes, né? Eu vivenciei as duas experiências, né? Então, assim, o jurídico de escritório é um jurídico muito de empresa familiar, se eu tivesse que comparar com uma empresa, né? E aí, faltam... Lógico que eu não posso generalizar, tem grandes escritórios já se gerindo, se autogerindo como empresas, mas essa não é uma realidade total, né, de todo mundo. Mas faltam as estruturas corporativas, né? E assim como o Guilherme, eu sempre fui atraída pelas estruturas corporativas. Como é que funciona o marketing? Como é que funciona o financeiro? Quais são as discussões de temáticas do RH? Né? O que é hard skill, soft skill? Como é que discute isso? Como é que a gente discute, por exemplo, quais são os formatos de avaliação de desempenho dentro das empresas? Então, assim, todas essas temáticas que a gente não vê na academia, no direito, estão muito presentes e muito fortes, por óbvio, né, nas empresas. Fazendo uma reflexão, podia ter feito administração, né? Era mais prático do que fazer direito, mas errei. E era seguro também. Era mais seguro, né? Mas enfim, são as escolhas que a gente faz lá atrás, eu sou feliz com elas e tá tudo bem. Mas eu vejo como duas coisas muito distintas, né? E aí eu acho que a gente, enquanto profissional, tem que entender aonde que a gente se encaixa melhor. Por quê? Tem espaço para todo mundo, gente. Né? A gente teve colegas de faculdade, e o Guilherme citou, né, os colegas dele aqui, que queriam estar num Machado Meyer, no Demarest, no Matos Filho, em qualquer outra das grandes bancas ou bancas menores, querendo abrir seus próprios escritórios, e eles têm o seu espaço, né? Mas tem um espaço que é pouco explorado, que é o advogado in-house, corporativo, né? E aí agora tem uma janela aberta aí de operações legais que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então tem essas outras possibilidades, eu vejo muito diferente, e eu, Vanessa, gosto muito do ambiente corporativo. E Vanessa, você comentou aí, passou 10 anos para se formar, né? Antes disso, você fez um perrengue. E aí é isso que eu queria explorar um pouco. Porque assim, é a realidade de muitas pessoas. Eu, por exemplo, quando eu tive em 2 momentos comecei a fazer direito, tranquei, e aí eu fiz filosofia, humanidades clássicas, mestrado, MBA, e voltei de novo pro direito. E aí na segunda vez que eu voltei pro direito, eu fiz direito à noite, e a realidade, na FRJ, né, na FND, a Faculdade Nacional de Direito, a melhor faculdade do Brasil. Não discuto, é verdade. Quem sou eu? Né? A melhor faculdade é a que você faz, né? Então a gente tem que puxar a sardinha. Vai falar mal da sua alma mater. E aí E à noite era a realidade, pessoas casadas, pessoas com filho. Eu mesmo, a segunda volta ao direito, onde tive que recomeçar praticamente, tava noivando, casado, nascendo filho, pandemia, ao mesmo tempo levando a B2L, né? Levando a B2L. E aí doutorado, comecei a fazer doutorado junto com o bacharelado, porque eu já tinha um mestrado. Então assim, que é a realidade de muitas pessoas, né? Assim, eu acho importante falar isso, porque que eu sinto que você olha assim pra Vanessa, Suzano, você olha aqui pro Guilherme, Jim Pass. Cara, tem muita dor e sofrimento por trás, mano. Tem muito sangue e suor. Né? E aí as pessoas às vezes... Aí tem 2 extremos, eu acho, né? Um extremo que é do tipo assim... foi favorecido, foi fácil, né? Foi fácil pra ele. O outro extremo é... Cara, tô sozinho no mundo, né? Só eu tô passando por esse sofrimento. E eu queria falar assim, cara, você começou a fazer processamento de dados, aí começou a estagiar, né? Como é que foi essa parte de estágio, trabalhar? Foi tranquilo, foi fácil, passou por perrengue? Como é que era estudar? Fala um pouquinho pra gente aí. Muito. Eu, vindo da Zona Norte, né, de Maria da Graça é um bairro que continua sendo servido por apenas 2 ou 3 linhas de ônibus. Então, qualquer lugar que você vai se deslocar, você precisa partir daquele ponto para um outro. E estudando em Quintino,
né? Os cariocas... Quem não for carioca também, só marcar no Google Maps. Faz de um ponto ao outro, vocês encontram todas as distâncias e as dificuldades de chegar lá. Então, assim, há mais de 10 anos atrás, né? Eu acordava muito cedo e ia pra escola, né? Já fazia o milagre da manhã. Já, rapaz. Eu acho, cara... O milagre da manhã é se manter acordado embaixo do chuveiro gelado, né? Porque era uma coisa Acorde antes... Como é que é? Trabalho enquanto eles dormem. A vida toda mesmo. A vida inteira. Então esse já era o grande desafio. Ia pra Quintino, saía de Quintino, ia pro centro da cidade. Não é o Largo São Francisco de São Paulo, Largo São Francisco... lá no Rio de Janeiro. E aí dividia aqui que onde está a faculdade de História, Filosofia. Exatamente. Da FRJ ali. É muito bonito o espaço. É muito... E tem o bandejão de R$2 que eu comia lá. Muito bom também. Então, eu não tinha os R$2 pra comer no bandejão. Eu queria dizer, eu não tinha os R$2 pra comer no bandejão. E eu não tive... uma única vez, ok, mas essa foi emblemática. Eu não tive o dinheiro da passagem para ir para o estágio. Eu tive que ligar para a supervisora, porque a gente não tinha lei do estágio hoje, a gente não tinha várias coisas que a gente tem. Era um estágio não remunerado, eu precisei ligar para dizer que eu não tinha dinheiro para ir. Né? Eu tinha aqueles ticketzinhos do... Nossa, eu vou contar a idade, né? Pode contar. Não vou contar a idade. Descubram aí. Mas tinha ticket. Era um ticket de transporte. De transporte. Então, eu não tinha como ir no estágio. Então, assim, todas as dificuldades que eu passei na minha vida, elas formaram a Vanessa de hoje, né? E aí eu tenho boas referências dos meus empregadores, dos meus líderes e tal, sendo uma pessoa muito dedicada, muito envolvida, muito comprometida e sem limites, no bom sentido, para fazer as suas entregas, porque é assim, né? Sim. Não tem um milagre da manhã, tem levantar e fazer. Né? Como é que você sentiu enquanto Vanessa, enquanto pessoa humana, quando, por exemplo, cara, eu tenho que ir pro estágio, quero fazer o estágio, mas, pô, não tenho um dinheiro pra passagem. Como é que você se sentiu? É muito ruim, né? E sendo muito jovem, né, gente? Se pensar, eu era praticamente adolescente, né? Eu não era uma adulta. Ainda não tinha as minhas funções cerebrais amadurecidas, né? É uma tristeza muito grande, sabe? Um vazio ali de falar, poxa, eu queria tanto isso, eu não posso. Porque a escolha que eu fiz de processamento de dados lá atrás era olhando para aquele futuro, né? Diziam que as carreiras do futuro eram na informática. E processamento de dados era uma oportunidade custeada pelo governo federal, numa faculdade, numa escola técnica, num projeto do governo federal, e era uma iniciativa nova e uma iniciativa que eu abracei e falei, nossa, eu quero isso para mim. Então, é como se você colocasse um degrau a mais de dificuldade que você olha e fala, putz, não vou superar, não vai rolar, não vai dar. E foi assim por um tempo até, de fato, eu me estabelecer. Até minha mudança para São Paulo, se eu puder já pegar esse gancho aí, Daniel, até minha mudança para São Paulo, ela foi assim. Né? Eu mudei para São Paulo com uma mala. Eu lembro da minha mãe falando para mim, filha, eu não posso te ajudar. E foi desse jeito. E eu falei, mãe, tá tudo bem. E por que você quis ir para São Paulo? Por que não quis continuar? Para crescer. Sentir para crescer. Aqui, o São Paulo é a capital do Brasil para as oportunidades. Isso é inegável. Né? A gente tem um rol de oportunidades aqui em São Paulo para quem quer fazer, obviamente, muito grande. E eu queria isso, né? Eu sempre quis isso. Então, toda essa minha mudança e toda essa minha trajetória forma a Vanessa de hoje. E com muito perrengue, eu brinco com uma amiga que fala o seguinte, eu brinco com ela, fala assim, todo mundo só vê os vinhos que a gente toma na Itália, mas ninguém vê os tombos que a gente leva no Brasil. E é bem por aí. Foi muito, muito perrengue até eu chegar no momento profissional que eu tô hoje. Steve Jobs, aquele famoso discurso dele, né, que ele recebeu, acho que homenagem, acho que doutorado honoris causa, não lembro agora, acho que foi em Stanford, ele fala, né, que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, né, pro passado. Né, e você vai vendo que várias decisões foram decisões difíceis, né? Total. Foram te levando a Vanessa que é hoje, né? E aí, Guilherme, uma coisa que eu queria perguntar pra você, né? Eu vi que você tem aí que anéis são esses aí? Ou não? De música, de rock, o que é? De nada, meu mesmo. Não tem conexão com nada, cara. Eu só gosto de prata e anel e é isso. Uma coisa bem interessante, antes de falar de League Operation, o que é League Operation, essas coisas... Você chegou a trabalhar no Alotec, né? Trabalhei. Então, fala um pouquinho, como é que você foi parar
já estava formado em Direito, já tinha terminado, estava terminando? Cara, tava no meio, assim. Tava no meio da faculdade. Uhum. E aí eu descobri, por meio de uma amiga. Eu trabalhava no escritório de advocacia tradicional. E, cara, eu não me identificava. Eu gostava muito da equipe, eu achava legal. Enfim, as provocações, os debates, era interessante de acompanhar. Mas o trabalho de execução, assim, que eu via, né, gente mais sênior, mais júnior fazendo, eu não me conectava muito. Uhum. E uma amiga minha tava passando a mesma coisa num outro escritório de advocacia super grande também. Ela não se conectava. Ela se demitiu. Aí ela descobriu que existia um negócio chamado Legal Tech, Law Tech, enfim, descobriu. Aí ela chegou pra mim e ela falou, olha, Gui, existe um negócio chamado Legal Tech. Você tá afim de vir, assim? A gente tá com uma vaga aberta. Tem a sua cara. Aí esses dias me fizeram a pergunta, por que tinha a sua cara? Eu não faço a mínima, né? Se era porque eu tava insatisfeito, se é porque eu tinha tatuagem, o que era, né? Eu gostava de andar de Havaiana, não faço a mínima ideia. Falou, tem a sua cara, tem a sua pegada, você vai gostar. A galera tá insatisfeita, tem muito advogado lá que tá insatisfeito com o mundo jurídico tradicional, eles estão pensando em novas soluções pro mercado. Uhum. Só que de uma maneira um pouco mais corporativa, assim. Falei, legal, vamos bater um papo. E aí quem me entrevistou lá foi o Leon. O Leon me entrevistou na Lint e foi fantástico, assim, eu entrei pra entrar no time de operações que lá, enfim, a área era operações e o cargo era engenharia jurídica. Uhum. Não entendi nada o que falaram pra mim na entrevista, assim, eu não entendi, eu gostei do ambiente. A pergunta é, eles também entendiam o que eles estavam falando? Cara, porque o que é um engenheiro, o que é um engenheiro jurídico? Cara, o que é um engenheiro jurídico? Essa é uma pergunta difícil, assim. Eu vou contar a operação que talvez faça um pouco mais sentido. Uhum. Né? Uma Legal Tech, a Lint, né, no caso, que era de gestão e geração de documento, contrato. Tinha time comercial que trazia os clientes, estavam com alguma dor, ou clientes que queriam inovar também, seja lá o que isso significar, mas trazia esses clientes para a área de operações. E a área de operações pensava nesses projetos para o cliente. Então, por exemplo, eu tô com uma dor aqui que eu preciso automatizar 20 contratos, 20 minutos. Então, o trabalho do time de operações, do engenheiro jurídico lá, era entender quais eram essas minutas, o que dava para ser automatizado, o que não dava, quais eram as variáveis, né, os campos dinâmicos de um contrato, qual que era as cláusulas, né, a regra de cláusulas por meio de árvore de decisão. Então, por exemplo, se eu preencher um formulário falando A mais B, ele tem que me cuspir a cláusula C, e assim por diante. Então, era pensar nessa estruturação tanto da minuta ou da operação, né, se for o desenho de fluxo do cliente, trazendo isso para dentro do sistema. Uhum. Eu não sei nada de código, não sei codar, não sei fazer nada, na época eu não precisava. Uhum. Então a gente meio que configurava o sistema, configurava as árvores de decisão, os documentos, as lógicas dos fluxos para dentro do sistema. Então tinha trabalho de entendimento com o cliente e tradução para dentro do sistema. Acho que você definiu bem, né? Explicando as atividades que você tinha como engenheiro. Pessoal, engenheiro jurídico é uma profissão nova. Richard Susskind, no livro dele, já fala, né, do engenheiro jurídico e de novas profissões que vão existir, já estão existindo dentro do direito. Ele acaba sendo essa ponte entre o cliente e o programador. Uhum. Né? E aí é bem interessante que é o seguinte, você tem um cara que é advogado, que é um jurista, né, uma pessoa que entende direito, então não pode ser um administrador. O administrador não conseguiria entender as lógicas, prazo, decadência, contrato, cláusula de exclusividade, NDA, que é uma linguagem jurídica, né? E nem o programador, mas ele consegue traduzir essa linguagem jurídica, entender como o fluxo funciona das variáveis. Então, tá todo um trabalho de montar fluxo, né? Organizar processos, em que só uma pessoa que é do direito conseguiria entender de uma maneira muito mais profunda. Então surge essa nova profissão. Porque assim, quando a gente pensa em inteligência artificial, automação, vai acabar a advocacia. Mas a gente esquece das milhares de outras ou dezenas de outras oportunidades que estão surgindo. Eu me lembro eu não me lembro porque eu não estava vivo na época, né? Mas quando surge a eletricidade. Quando surge a eletricidade, tinham pessoas que acendem luz de poste. Né? E aí, claro, vai acabar o emprego dessas pessoas. Mas a partir da eletricidade, cara, nem sei falar, milhares de novas oportunidades, né, que surgiram. E a mesma coisa com a advocacia. Uma grande discussão naquela época da eletricidade, não sei se você sabe, Lívia, ou não sei se você sabe, João, que é a voz da consciência que está aqui, né, era o extermínio das baleias. Porque o óleo que era utilizado era o óleo das baleias. Né? Então, estavam se acabando as baleias no mundo inteiro,
né? E porque se extrai o óleo. Então, quando surge essa nova camada da realidade, através da segunda revolução industrial com a eletricidade, você resolve esse problema. Claro, surgem novos problemas. Isso faz parte da humanidade, pessoal. Eu acho que a gente tem que acabar um pouco. Aí, Vanessa, queria que tu falasse um pouco disso. A gente está até conversando com o Guilherme, né? Parece que no direito, cada vez que surge uma nova tecnologia, o advogado ele tem um ataque cardíaco. É uma problematização, né? Por que disso assim? Só de blockchain, acabou. Criptomoeda, isso é scam. Não sei o quê, a chat GPT agora. Então, assim, parece que metaverso, metalol. Então, assim, parece que a cada nova tecnologia, a gente olha aquilo meio que assustado. E a gente tem, geralmente, que eu percebo na advocacia tradicional, duas tendências. Uma é do tipo assim, isso é besteira, é hype, vai passar. Ou então, caramba, acabou com a advocacia. Por que disso? Não sei, Daniel. Assim, não tem a saída. É curioso, né? Olhar para os nossos colegas e pensar assim: não tem a saída de deixa eu ver como é que isso funciona, vamos ver o que dá, deixa eu testar, deixa eu usar para eu ter opinião. Né? Não, é simplesmente não. Isso aqui deixa de lado, a gente não toca. Você definiu muito bem. E isso aqui, meu Deus, vai acabar com tudo. E aí é muito curioso que quando a gente olha para, principalmente eu que estou nós que estamos em universos corporativos, a gente obviamente tem colegas de empresa de outras profissões, né? Não só o direito. E aí você olha o engenheiro de produção passando por toda uma fase de automação industrial sem questionar que a posição dele vai acabar. É verdade. Ele está lá aprendendo a fazer as automações industriais. E aí a gente está dizendo, não, eu não vou usar. Né? Um sentido de autodefesa. Assim, um sentido de autodefesa. Mas aí eu acho que isso é algo muito tradicional. Eu não acho que eu sou a melhor pessoa para definir isso, mas eu acho que isso é muito tradicional e a gente vem carregando isso de muitos anos. O Richard mesmo fala da história do uso do e-mail nos escritórios, né? Que os escritórios, né, pregaram ele praticamente numa cruz, dizendo, imagina você dizer que o e-mail vai ser utilizado. Hoje a gente já não discute, a gente discute hoje o uso de ferramentas que vão substituir o e-mail porque tá demais, né? Porque você vive em função de meios de comunicação. Agora, eu não consigo definir, Daniel, o porquê a gente é assim. Eu consigo fazer o meu papel de evangelizar para que a gente seja diferente. Então essa é a posição que eu escolhi, e aí eu acho que conecta um pouco de estar sempre um pouco além, né, à frente do meu tempo aqui, né? Então eu escolho, ao invés de debater o porquê, eu escolho mudar, né? Acho bem interessante o documentário, porque assim, pessoal, vocês estão acompanhando aqui no podcast, já falei isso já, usco ad náusea, até o vômito, assim, até enjoar, né? Que é assim, a B2L também, quando ela surge com esse espírito, porque a primeira discussão que teve, e o Gabriel da Lynch também estava lá, né? A B2L vai ser associação de Legotech ou de Lawtech? Né? Porque se você quer que um advogado sozinho na sala, ele discute com ele mesmo, né? Réplica e todas as coisas. Qual é a natureza jurídica de uma Lawtech, Legotech? Tem tratado sobre isso. Só que na B2L, quando a gente começa a discutir, você fala, cara, pra que perder tempo discutir a natureza jurídica? A gente sabe que tem uma mudança dentro do direito, alguns preferem chamar de Legotech, outros preferem chamar de Lawtech. Vamos chamar dos dois nomes. E aí ficou até maneiro, a B2L, pegada diferente. Esse nome foi irado. Mas não foi algo pensado, vou pensar primeiro no nome. Não, a gente pensou através do princípio, do valor, que é de comunidade, de colaboração, de união. Né? Então, assim, eu acho que essa pegada é bem bacana. Assim, às vezes a gente perde muito tempo querendo discutir o passado, que é importante também, né? Sim. É importante a gente nem esquecer o passado, mas às vezes a gente tem certas miudezas que não fazem sentido. Você trouxe a história do Richard Susskind, né? Pessoal, você que não conhece o Richard Susskind, ele é o visionário do direito. Há 30 anos atrás, ele já está falando o que está acontecendo hoje. E certas coisas que ele fala ainda não aconteceram. Ele estará presente na B2L Lawtech Experience, presença online, né, mas vai estar presente, né? A gente está combinando para ver se também ele entra para poder... Vai estar lá, participe. Né? E o conteúdo que está lá, só quem está lá vai assistir. Né? Então, assim, tá incrível. Vai falar sobre as novas profissões dentro do direito, vai falar sobre o impacto da inteligência artificial, o como a gente interpreta de maneira equivocada essas inovações, e de que não vai acabar a advocacia, vai estar se redesenhando. Ele vai falar sobre isso. E ele quase foi expulso da Law Society, porque há 20 anos atrás, anos 90, ano 2000, ele simplesmente falou que todo advogado ia utilizar e-mail. Ele falou só isso, escreveu um artigo, ó, todo mundo vai usar e-mail. Né? E aí, isso foi um rebuliço. Pra nós, hoje parece ridículo. Mas não sei se vocês lembram, pessoal, Lívia, Guilherme,
Há 2 anos atrás se discutia se deveria usar o WhatsApp ou não. É verdade. Absurdo usar o WhatsApp. O cliente, ele manda mensagem meia-noite, não sei o quê, não vou responder. Tu não precisa. Quem disse que tu precisa responder meia-noite, né? Então, assim, a gente olha pro novo e aí parece que é ridícula a discussão do e-mail, mas a gente discute coisas que são ridículas. Advogado deve ou não deve estar nas redes sociais, né? Tem certa discussão. Usar ou não usar o chat GPT, assim, gente, vai lá, quer usar, usa. Não quer, tá tudo bem. Não quer, tá tudo bem. Tem essas coisas, né? E aí, Guilherme, fala um pouquinho assim, né? O que é Legal Operation? Que negócio é esse? Acho que conectando, né? Respondendo o que é Legal Operations, que cada pessoa que você pergunta vai dar uma resposta diferente. A gente pode fazer 20 podcasts que você vai ter resposta diferente. Antes que a gente tava falando, né? Também, Kevin falou, o que você perguntou, por que os advogados eles têm receio a adotar novas tecnologias, a adotar novos tipos de trabalho, seja o que for. A gente teve a Club Tour em São Paulo, né? Que foi em março, dia 28 de março. E o Gabriel Senra, ele falou... Fala o que é Club. Club? Pô, é verdade, né? Pessoal, tem esse parênteses antes. Tô que nem o Faustão, né? Explica. Interrompe o cara. O que é? É verdade. É porque nosso público, ele não conhece, né, a Club, nem a B2L, né? Nem que é Lautec Legal Tech, depois eu falo disso. Mas fala o que é Club, explica o que é Club. Pô. Club é a comunidade de Legal Operations Brasil. Ótimo. Então, a gente, enfim, é uma comunidade que abraça, né, todos os profissionais, seja de escritório, de consultoria, de departamento jurídico de empresas, que faz, né, o que olha, o que quer olhar, o que tem interesse, enfim, é super amplo nesse sentido de Legal Ops. Então, cada vez mais o tema tem sido super relevante, que é o que a gente vai bater esse papo aqui. Enfim, a gente tem vários cofundadores, né? Eu, a Van, tem a Gabi da Renner, o Paulo, o Vitor, enfim, o Cris, tem muita gente envolvida. E é super legal, a gente tá com essa comunidade super ativa, enfim, fazendo vários eventos. E dentre esses eventos que a gente fez, teve um que foi a Club Tour, que a gente foi para Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas... Belo Horizonte. Inclusive, voltei há 10 dias de BH e São Paulo de novo, que a gente vai ter. E num dos eventos que a gente teve em São Paulo, o Gabriel Senra, ele finalizou a frase dele, né, a fala dele, falando que toda ineficiência beneficia alguém. Então talvez seja um dos motivos, né? Eu fiquei com essa frase muito na cabeça, assim, depois da fala dele. Talvez seja um dos motivos que a gente fala, olha... Talvez eu não queira trazer uma eficiência a mais para o meu departamento, ou contratar uma ferramenta, ou pensar numa tecnologia, porque hoje eu tenho uma estrutura, sei lá, de um time gigante, um time que eu posso falar, né? Eu coloco no LinkedIn, eu gerencio 30 pessoas. Se você colocasse uma tecnologia, você poderia otimizar melhor essas 30 pessoas, você poderia ter um time menor, você poderia redistribuir essas pessoas dentro da empresa. Aí a gente começa a debater ego, debater política, debater outras questões dentro das estruturas, que às vezes não é tão interessante assim, né? E aí que volta, né? Que talvez um processo ineficiente ou alguma falta de ferramenta, seja o que for, talvez faça sentido, né? Falar, olha, eu não quero envolver isso. Deixa lá, tá funcionando. Sempre foi assim, por que eu vou mudar? E eu acho que essa é a provocação. E aí que entra o Legal Ops também. Que o Legal Ops, ele entra como um ator dentro do departamento, dentro do escritório, seja de onde for, para conseguir pensar em processos mais eficientes, processos mais eficazes dentro do departamento jurídico, enfim, seja qual for a estrutura. E aí acho que esse papel, então a gente não precisa falar necessariamente de tecnologia. Legal Ops, ele não vai ser o carinha lá do Excel e do TI que você vai contratar no seu departamento para automatizar tudo. Não necessariamente, às vezes tem fluxos mal mapeados, coisas que acontecem simplesmente porque elas acontecem, sem uma metodologia ou sem um mapeamento certo de processo, sem envolver as partes envolvidas, que teriam que ser envolvidas. Então o Legal Ops, ele ajuda nesse meio de campo. Então ele estabelece alguns processos, né, meio que jurídico-comerciais para a empresa, do jurídico para dentro ou do jurídico para fora também, seja para atender RH, compras, comercial e assim por diante. Então... E para você, assim, já que cada pessoa responde a definição diferente de Legal Ops, né? Para você, o que seria Legal Ops? Gostaria de acrescentar algo? Não, eu tendo a concordar com o Guilherme, porque eu acho que a gente se preocupa em muitas definições, né? Porque a gente quer natural do nosso meio, a gente quer um papel escrito dizendo que Legal Ops é isso, mas se você parar para pensar, até determinado período, a gente não tinha estruturas dentro dos jurídicos corporativos para falar de temáticas de regulatório, por exemplo. Hoje você vê muitas vagas, né, sendo divulgadas como profissionais para a área regulatória, gerente jurídico regulatório,
coordenador jurídico regulatório, advogado regulatório. O que é isso? Uhum. E é a mesma coisa a gente aqui em operações legais, né? Eu vou usar o termo operações legais porque o Daniel quer valorizar o português. Ele não, eu prefiro Legal Ops, né? Mas então pode usar operações legais. Operações legais parece ser. Então, esse é um problema, né? Que a gente legal, tem. Né? Eu recebi um comentário uma vez, né? Num podcast que eu participei no YouTube, né? Pô, muito termo em inglês, que isso, tal. Eu fiquei com isso na cabeça e falei, pô, é verdade, né? O Legal Ops é sexy, é bonito. Faz sentido. Latim, né? Acho que faz parte. Era o francês, era o latim, agora é o inglês, né? É o inglês. E aí, se vier o chinês, eu tô lascado. Não tenho mais cabeça pra aprender outro idioma, não. Nessa linha, assim, pra tentar definir o que é Legal Ops, né? A estrutura ou o profissional que tá alocado dentro dessa estrutura jurídica, seja de departamento jurídico, seja de escritório de consultoria, que seja, para facilitar, né, a operação, o dia a dia, a rotina, os processos e os projetos dentro dessa estrutura, né? Eu brinco assim, a gente poderia ser chamado de Technical Professional Manager se a gente estivesse na área de TI, né? A gente poderia ser chamado de operações de qualquer coisa, de qualquer lugar. Onde fica a dificuldade da gente, enquanto advogado, enxergar com clareza o papel do profissional de Legal Ops nas estruturas? A dificuldade de entender que o que você faz no seu dia a dia é uma operação. Tem início, meio e fim, conecta com pessoas, processos e sistemas. Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender que essa operação que você tem, seja no seu escritório, né? Quando você chega lá no seu escritório, abre a porta, suspende a porta de correr, põe o café para esquentar, para fazer, para servir, atende seu primeiro cliente, você tem uma operação. E ali cabe um olhar de um profissional de operações legais, um profissional de operações jurídicas, que a gente poderia até chamar assim, se a gente quisesse. Eu prefiro o Legal Ops também, porque eu acho que conecta mais com o que a gente faz ali no dia a dia. É 100% focado em tecnologia? Não, isso é uma coisa que a gente vem dizendo. O que a gente tem enquanto conexão com a tecnologia? A gente consegue enxergar como essas tecnologias elas podem ser absorvidas dentro dessa operação, elas podem facilitar, exponencializar essas operações. Então é esse profissional que faz esse meio de campo, como o Guilherme falou, com várias outras áreas, tá? Antes de avançar um pouquinho mais sobre o Legal Ops, pessoal, olha só que bacana. A gente tá aqui no podcast com a Vanessa, lá de Maria da Graça, nossa surfista de Ipanema, né, que veio morar em São Paulo. Só conectando, a Xuxa, ela é Maria da Graça Meneghel. E ela morou em Bento Ribeiro. Foi Maria da Graça. Mas é perto, Bento Ribeiro. Falou pra ele que Bento Ribeiro é perto de Maria da Graça. Pai. E aí, a gente falou aqui, né, de Legal Ops, a gente tá falando de engenheiro jurídico, né, que é uma nova profissão dentro de... Olha só, cara, quantas oportunidades estão surgindo devido às novas tecnologias. Sem contar outros que a gente vai conversar ao longo dos diversos podcasts que teremos aqui. E também dentro da Lint, antes de voltar, porque eu acho que a gente queria resgatar dentro da Lint, que é um associado nosso ao Lautec Legaltec do Gabriel Serra, de contratos, você também trabalhou a parte de sales, de vendas. Como é que é o que é o sales law? O que você, como bacharel em direito, né, que estudou direito, pode agregar na parte de vendas que uma pessoa que é de administração ou focada em marketing não agregaria? Qual a diferença? Isso é muito interessante, assim, né? Eu tinha essa vontade e quando eu fiz essa transição, eu falei, pô, eu quero, acho que faz sentido pra mim ir. Aí quando falaram, tá bom, então venha, por que eles me chamaram, né? Por que eles aceitaram? Eu tava já dentro da empresa, eu tava, enfim, trabalhando na operação, não precisava ir. E aí é isso, essa pegada de você já saber falar com o pessoal do direito, você entender as dores previamente, você saber, não de forma artificial, né? Você não ouviu falar das dores, você já passou por elas, você já teve, você já viu os times passando por essas dores. Você já tava eu já estava na parte de operação da Lint, né? Antes eu estava em jurídico, tanto de escritório quanto de empresa. Eu via a operação, eu sabia o que a galera via, enxergava mais valor, assim. Então, isso me ajudou muito. Toda a parte, enfim, de saber vender e saber conversar, mais voltado para o comercial, eu tive que aprender.
Mas todo esse know-how, né, essa inteligência anterior de dores e de falar, olha, eu sei como é, eu já passei por isso, vamos junto, tipo, eu vou te mostrar aqui, se fizer sentido, mas num sentido consultivo mesmo. Pô, se fizer sentido, a gente fecha alguma coisa, não precisa, vamos entender as suas dores antes. E sempre eram papos muito legais, assim, eram papos mais de conversa, né, inicialmente sem ser tanto comercial, assim, para entender com as pessoas e tudo mais. E aí depois, se fizesse sentido, se a pessoa realmente tinha dor, se justificava, se era o timing certo e tudo mais, a gente seguia adiante. Mas acho que é isso, sabe? Você entender essas dores, você passar, saber conversar com essa galera. Interessante, né? Porque a gente tá falando de uma legal tech, uma law tech de contratos. Qualquer área de uma empresa é uma área de contratos. Qualquer área fecha, celebra contratos. E a gente conversava também. Às vezes conversava, tinha alguém, um CFO que liderava a parte do jurídico que era mais interessado. Pô, a gente conversava com o CFO, conversava com o head do comercial, porque ele queria escalabilizar as operações dele, né, exponencializar isso. E aí, como que eu vou fazer isso? Né? Eu preciso do meu jurídico estar mais parceiro. Mas às vezes o nosso cliente principal que entrava para falar com a gente era o head do comercial, não o jurídico. Então saber falar com essas diversas interfaces assim, era super interessante. De alguém que já tinha um contexto jurídico, né? Então, pode falar. Não, deixa eu aproveitar que você está falando, até para quem está assistindo a gente, né, que está aí na dúvida, qual é qual área que eu vou seguir, né? E você já passou por escritório, departamento que você está hoje e por uma law tech, né, legal tech. E como é que você vê assim a diferença de perfil? Sabe, para quem tá assistindo a gente, cara, eu não sei se eu quero entrar numa law tech, eu não sei se eu quero um escritório, departamento. Como é que você viu, assim, na prática, né, essa diferença de perfil de profissional? Olha, eu acho que atuar em legal tech, né, falando primeiro de legal tech, é interessante, eu acho que eu consegui me dar melhor numa legal tech, entender melhor, porque eu já tinha passado por um jurídico de empresa e por escritório. Me ajudou a ter uma noção antes o que era a dor e depois o que eu estava solucionando, porque a legal tech já chega com uma solução, geralmente linda, maravilhosa, soluciona problema, enfim, faz parcerias, mas já tem essas dores. Então, as pessoas também que eu tive relação, né, desse mercado, é pessoal que já estava insatisfeito, eu tô insatisfeito, eu quero ir pra uma legal tech que eu tenha, que eu me identifique e vou lá pra resolver, cara. Eu vou resolver a dor do mercado, vou ajudar, tal. Falando de empresa e escritório, que geralmente é mais comum também, o perfil de escritório que eu vejo, assim, é um perfil... Isso muda, né? A gente tá falando de, enfim, depender do tipo de escritório e tal, mas via de regra que eu vejo... É um profissional um pouco mais tradicional, que ele gosta de processo, ele gosta de execução, ele gosta de argumentos jurídicos, ele gosta de estudar essas doutrinas e vai mais nessa pegada. Então, um melhor amigo meu, o João, ele trabalha no super escritório de advocacia. A gente, cresceu junto. A gente teve as mesmas influências, teve tudo super parecido. E hoje ele atua num escritório super tradicional. Eu falo pra ele, você já pensou em ir pra empresa? Não entra na cabeça dele, assim, ele fala, cara, eu quero ir pro escritório. Ele é super feliz nisso, ele ama. E vai ser a carreira dele. Então, isso é super interessante, você olhar isso, né? O profissional que ele quer pensar nessa argumentação, nessa linha de estratégia processual e assim por diante. Eu acho que o perfil do escritório geralmente agrega muito nisso, assim, e se conecta muito. Tanto é que, a gente tem quantas pessoas trabalhando no escritório de advocacia? Empresa é o que a Van estava falando, né, Van? Que tem um perfil mais geral, um perfil que quer olhar um pouco mais para a estratégia de um business, do negócio, que quer se correlacionar diversas outras áreas da empresa, não pensar somente na aplicação do direito em si, mas sim o que leva você a ter que debater essas aplicações do direito. Então é alguém que geralmente tem uma mentalidade de ecossistema, que quer pensar em aplicações. Então para mim se difere um pouco aí, sabe? Então... E eu acho que só para se eu puder complementar aqui, uma coisa que a gente tem que entender que no mundo de hoje não cabe o que a gente via há, 10, 15, 20 anos atrás, é que o profissional do jurídico corporativo, ele sabe menos. Né? Verdade, isso é um mito que a gente... É como se fosse um advogado ele é generalista. Ele não sabe tanto assim, porque eu tô lá no escritório, eu sei muito do direito XYZ que você tá sentado ali mastigando aquele assunto todos os dias. O profissional do corporativo, em geral, apesar de serem
divididos em silos. Muitos departamentos jurídicos no Brasil ainda dividem as suas equipes em silos. E o que é isso? É um profissional para o trabalhista, um profissional para o consultivo de contratos, um profissional para o regulatório, que seja, ele ainda assim, ele é cross com muitas áreas. Então, ele precisa compreender muito do negócio que ele está inserido. Hoje já não cabe mais um profissional do corporativo que não se conecta com o negócio. Que não é viabilizador do negócio, que fala não. A gente já superou essa história do fala não, né? Isso eu imagino que a gente tenha, espero que a gente tenha superado. Mas então, quando a gente olha em graus de importância, e aí eu trago o LegalOps para esse grau de importância, né? E combato muito o pensamento de que a estrutura de operações legais ela é um back-office, logo ela é menos. Hoje, para o departamento jurídico que eu estou inserida, a mentalidade da alta liderança é que é tão relevante quanto, né? E aí eu também defendo que não é mais do que a prática jurídica, é em balança de igualdade, né? Em pé de igualdade. São profissionais importantes para a gente olhar para o ecossistema que é a indústria jurídica. O profissional do escritório é super relevante porque ele é um braço importantíssimo técnico para o meio corporativo, ele é importante para o mecanismo do judiciário. Então, todos os nossos profissionais são importantes dentro desse ecossistema. Uma coisa assim que às vezes quando discutir nada, eu já tenho aqui LegalOps, eu tenho uma área aqui de eficiência jurídica. O outro fala assim, eu já tenho controladoria, né? O outro aqui tem um gestor. Tem uma diferença entre essas coisas ou o LegalOps acaba englobando tudo? Como é que vocês enxergam isso? A questão da... Quer responder? Já teve, eu tô perguntando essa pergunta porque já teve discussões... A gente tem discussões filosóficas. Etimológicas, conceituais... Eu queria dizer que eu não perco tempo com esse tipo de discussão. Eu já sabia que tua resposta já ia pra esse caminho. Eu não perco tempo com esse tipo de discussão. Vamos chamar de LegalOps. Depois se quiser mudar o nome, querida, chama de... Daqui 10 anos, se você quiser me chamar Liga Unicórnio, tá bom. Exatamente. O AB2L. Chamar de bananinha, você chamar de maçãzinha, ou do que você queira chamar. Eu acho que mais importante do que o nome que a gente dá é o resultado que a gente gera. Exatamente. Então, eu não fico muito presa. Óbvio que na estrutura que eu estou hoje e da forma como a gente construiu, e eu falo a gente porque vocês sabem que o grande viabilizador da nossa parceria na B2L foi o Valner, né, um grande apoiador que é o diretor jurídico hoje da Suzano, assim como o Pablo, quando estava lá como diretor jurídico, também apoiava essa estrutura. Eles são grandes apoiadores e, por que não, viabilizadores da gente ter essa estrutura nominada, com cargos e salários, estrutura dentro do corporativo sólida, com a nomenclatura de operações legais, legal operations. Mas por que isso? Porque eu fui olhar para o que estava lá fora, sendo feito lá fora. E assim, lá fora, não chama de controladoria jurídica, não chama de eficiência jurídica, chama de LegalOps, né? Então, assim, para mim, eficiência jurídica é resultado. Eu não estou sentada numa cadeira gerente jurídica de LegalOps, para que não seja buscar eficiência. Mapear por nada, né? Tipo, então assim, deixa eu ver, se eu sentar aqui, me dar X pessoas para quê? Para buscar eficiência, para fazer com que essa engrenagem rode melhor. Não sou muito apegada nem muito e você acaba se nomes. Conectando, né? Não é só pegar o nome de fora, porque assim se chama lá fora. Mas é porque você acaba também se conectando com toda a comunidade, né? Não se isola, Exato, né? E aí você gera também uma gestão do conhecimento, uma troca de informações, uma identificação. A B2L tem vários programas, várias atividades. Uma delas são as imersões internacionais. Então a gente teve recentemente, ano passado a gente foi a Londres, vamos voltar novamente, né, a Londres esse ano. E tivemos agora em Nova York. Em Nova York, durante o Legal Week, que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação que tem nos Estados Unidos, numa das palestras que eu participei, hoje em dia 80% dos departamentos jurídicos estão focados no Legal Operations. E aí, em segundo lugar, Legal Techs e parceiros externos. Mas por quê? Porque eles já fizeram o dever de casa de ter tecnologia dentro dos departamentos jurídicos. Lá, a diferença do Brasil, que eu sinto, eu posso estar errado, me corrijam, eles não ficam discutindo... Às vezes essas discussões topos uranós platônica, sexo dos anjos, né? Do tipo, Lautec vai substituir advogado ou não? Eles querem saber o seguinte, meu amigo, o que eu posso fazer para gerar mais valor pro meu cliente?
o escritório de advocacia para o seu cliente lá e o departamento jurídico, meu cliente interno, né, e meus fornecedores. Então, o que tem de ferramenta tecnológica para poder gerar mais valor? Então, essa discussão de que vai substituir, não vai substituir, é importante, não é importante, não cabe. Não cabe. Eu falei assim, o que eu faço para que o negócio aconteça? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, Guilherme, você acorda de manhã, né, Legal Ops, né, da Gympass, ou seja, eu tô falando desse sentido, não no sentido que ele foi um milagre, tá, pessoal? Acordou de manhã, como é que é o seu dia a dia, a sua rotina? E se você poderia dar um exemplo de algumas ações que você executa no dia a dia ali do Gympass, como Legal, até pro pessoal sair do conceito para ver na prática, né? Boa. Acorda de manhã, abra um Red Bull. É a primeira pessoa que eu conheço que toma Red Bull de manhã. Não, eu tomo até mais que eu deveria. Eu tomo todo dia. Mas tem vodka? É tipo café, né? Opa. Café. Pau é café. Boa. Cara, mas... Toma o Red Bull? Não, quem participa dos inúmeras calls que eu tenho já sabe, assim. Mas eu acordo... Red Bull, patrocina a gente. Por favor, porra, esse seria nada. Tem a geladeirinha. Mas o que eu faço, assim, o meu trabalho, né? O que acontece? A gente definiu, enquanto empresa, OKRs, né? Objetivos para a empresa alcançar, e a gente tem... O que é OKR? Objetivos e resultados-chave. Agora, para não falar que eu tô falando inglês, né? OKR, O de objetivo, Key Results. Key Results, né? Resultados chaves. E aí, na Gympass, a gente definiu, né? O que é isso? É uma metodologia? O que é? Os OKRs... os objetivos, enfim, é super importante para você definir qual que é o norte da sua empresa, para onde você vai fazer, quais são os projetos, os programas, né, o portfólio que você vai fazer para a empresa alcançar esses objetivos. E geralmente ele é definido na liderança executiva da empresa em conjunto com um board, por exemplo. Então você fala, olha, o foco da empresa esse ano é o OKR 1, o OKR 2 e sei lá, mas quantos forem ter. Geralmente é bom ter pouco OKR. Uhum. E aí todas as áreas da empresa criam OKRs delas, são jurídicos, tem OKR, compras, RH, assim por diante, que ajudem esse OKR maior da empresa a ser atingido. Então a gente tem, na Gympass, por exemplo, tem X OKRs, o jurídico tem 3. Né? Cada área a gente estabeleceu que pode ter no máximo 3 OKRs. Todas as nossas iniciativas do jurídico, tanto em Legal Ops quanto o próprio jurídico, e a gente está no mesmo guarda-chuva hoje em dia, ele atua para viabilizar esse OKR. Então, sei lá, eu tenho um OKR, eu tenho um programa, né, um projeto esse ano para fazer, que é colocar todas as unidades de negócio no sistema XPTO para gerar contrato automatizado, eu tenho um repositório centralizado e assim por diante. Então, eu tenho esse programa, esse projeto dentro do jurídico da Gympass. Tá, o meu trabalho, então, dentre vários programas que eu tenho, né, vários projetos que eu tenho, é viabilizar isso. Então, como é que eu vou colocar unidades comerciais dentro de um sistema? Tá? Como é que eu vou automatizar isso? Então, todo esse trabalho eu acordo e falo, legal, eu tenho que colocar o time de SMB, que é PME, né? O time de sucesso de PME dentro do sistema. Quem que é esse time de PME, de SMB? Quais são as empresas, quais são as pessoas, os atores ali? Qual é o tipo de relação comercial que ele tem? Como é que funciona a operação desse time? Qual é o tipo de contrato? Quais são as regionalidades dessas operações nos seus mais diversos países? Então eu vou conversando com todas as áreas para entender. O que é time de PME e SMB? SMB é Small Medium Business, é pequena e média empresa, assim. Uhum. Então é onde está o nosso... É o business da Gympass, né? Você faz parcerias B2B, né? Business to business. E aí você tem... as PMEs e SMB, seria isso? A Gympass, ela tem duas principais áreas de negócio, né? A parte que a gente chama de partners, que são as academias, e a outra que é a B2B. Dentro de B2B ele divide, né? Então a gente tem enterprise, que são grandes contas, a gente tem small medium business, que a gente ganha no volume, né? Enfim, de várias empresas que fecham com a gente. E aí eu tenho que pensar nessa operação, por exemplo, do pequenas e médias empresas para time de sucesso deles, que é o pós-venda. Tá, como é que eu vou automatizar esses contratos? Eu vou ter contratos para eles? Eu vou aceitar que eles fechem contratos, fechem acordos por meio de um e-mail, em vez de fechar por um contrato em si? Com quem que eu vou validar isso? Então é um trabalho que eu tenho que ter muito grande, assim, de entendimento com as áreas comerciais, com os líderes das áreas comerciais, com o time de tecnologia para pensar como eu vou viabilizar isso e com o jurídico para ver se legalmente eu posso fazer. Então o meu Legal Ops na Gympass, a gente olha muito mais
de um ponto de vista do jurídico para fora, para atender comercial, do que atender o jurídico para os advogados. Porque a gente tem, sei lá, 20 advogados, eu tenho quase 2.000 pessoas na empresa. Então eu priorizo focar no comercial, que é onde vai sair a receita. Então meu trabalho é isso, é de entendimento com as áreas, se dentro dos nossos objetivos, dos nossos projetos, faz sentido o que a gente está fazendo, enfim, como viabilizar essas questões. Então é um trabalho muito grande de alinhamento, sabe? É de alinhamento, entendimento, validação, com diversos atores envolvidos. Então... Eu acho bem interessante que esse exemplo que você deu agora, porque você percebe o Legal Operation atuando em outras áreas de negócio da própria empresa, focado não só quando o problema, surgiu um problema, agora tem que resolver, ou seja, o advogado 4.0, o departamento 4.0, ele é um viabilizador de negócios. Né? Como é que eu posso fazer para que os contratos da área comercial sejam feitos de maneira legal, com fluxo mais rápido, mais eficaz, com menos custo, né, que seja melhor comunicado, né, utilizando a metodologia OKR, que eu adoro também. Né, eu acho muito difícil, né, a advocacia ela vive muito da palavra. E aí você junta já essa vocação do advogado, que é a palavra, numa era da pós-verdade, né, que é muito mais importante aparecer do que ser, falar que faz do que realmente fazer, né? Aí eu adoro a história de advocacia, departamento de justiça, fala assim, não, nós temos uma gestão descentralizada, não fazemos microgerenciamentos. E aí eu, só para saber se realmente o cara tá fazendo e não só falando, eu falo assim, mas qual método você usa de gerenciamento? Você usa o OKR? Aí 99% fala que não usa. Aí eu falo assim, então você não tem, porque eu não conheço outro método de gestão descentralizada se não utilizar, né, por exemplo, o OKR. Não, sinceramente eu não conheço. Pode ser que exista, não sei. Se tiver, comente aqui. Porque, por exemplo, o Balance Scorecard, né, que é o BSC, é um negócio muito fechado, muito engessado, muito top-down, muito de controle e domínio, e é um negócio mais estratégico. O cara faz um BSC, né, e já temos estratégia. Não é. Mas como é que você dá essa estratégia para execução, para que possa ter liberdade para as pessoas realizarem isso? Então, se você não conhece essa metodologia, que é a metodologia que muitas empresas de tecnologia utilizam, que é tão antiga quanto o BSC, né? E foi criado pela Intel, né? Então, cara, conheça. Vale a pena você implementar no seu time, que você vai ter uma gestão muito melhor, muito mais livre, focada na liberdade. E aí, Vanessa, e você? Como é que... Ele deu um exemplo aqui, né? Ele faz outras coisas também, óbvio. Mas você, como é que funciona a tua atuação de Legal Ops dentro do departamento jurídico? Então, vamos lá. Hoje, a minha atuação de Legal Ops, ela é focada em 2 grandes pilares, né? Então, a gente tem uma atuação de Legal Ops do que a gente chama de controles e rotinas, né? A gente tem uma estrutura já grande dentro da empresa grande, né? Então, dentro dessa estrutura, a gente tem uma coordenação lá de controles e rotinas que toca tudo que é dia a dia, rotineiro, que se conecta, por exemplo, com as auditorias internas, externas e controles SOX, porque é uma empresa listada na Bolsa de Valores, enfim, tem lá suas regras de governança, tá? Então, a gente tem esse pilar de controle de rotina, toca fluxo de pagamentos e provisão, uma série de coisas. Meu dia a dia com eles é de alinhamento mesmo, né? Não é tão diário, né? É mais na linha do semanal, para que a gente faça os alinhamentos e essa operação continue sendo tocada. E dentro também de Legal Ops, a gente tem um pilar de hub de serviços e inovação, como a gente fala. Muito parecido com o que o Guilherme faz para o Gympass em relação a contratos. A gente tem essa operação também na Suzano. Então, junto com o time jurídico, o time de prática jurídica, com o civil de contratos, a gente está lá tocando um projeto para padronizar os contratos, tornar o fluxo mais fácil no dia a dia. É um dia a dia de muitas reuniões online. Eu gostaria que fosse menos reuniões, mas a realidade do corporativo é essa. Né? Então, essa reunião poderia ser um WhatsApp. Eu poderia resumir tudo em uma agenda de reuniões. Né? Mas são reuniões que a gente busca ali, obviamente, ser eficiente naquilo que a gente faz, conectar as pessoas, conectar os processos e a tecnologia para que tudo ganhe ali uma fluidez. Então, essa é a rotina ali de dia a dia de Legal Ops dentro de uma indústria. Não é tanto... Acho que eu e Guilherme, a gente tem isso muito parecido. A gente não tem um viés tão forte de ser uma área muito voltada ao contencioso, né? A gente tem colegas, a Gabi da Renner, o Paulo, quando estava no Mercado Livre, muito mais com o viés de olhar os números do contencioso, a provisão, etc. e tal, porque essa não é a nossa realidade enquanto indústria, né? Mas são atuações também que a gente vê no mercado aí profissional de Legal Ops, tá? Bacana.
E aí, por exemplo, eu fico pensando o seguinte, assim, você comentou que você... Perdão. Você comentou, por exemplo, que implementou a Legal Insights, que é uma associada nossa, focada muito em analytics, né, e jurimetria. Isso. Como é que foi esse processo de implementação? Como é que vocês fizeram? Que cabeçada vocês deram? Muito. Que geraram ensinamentos para os próximos projetos? Outra, porque a pessoa gosta de contar, não, implementamos, dá resultado. Eu me lembro muito bem do Val, né? Cara, Daniel, eu posso entrar aqui. Um dia o CEO me perguntou uma coisa, eu falei assim, calma aí. Aí a vi no celular, tá aqui, ó. Não precisa fazer o... Né, precisa de uma semana fazer o relatório? Precisa de 2 semanas? Não, calma aí, tempo real, calma, pum. Então, mas assim, teve muita cabeçada aí. Conta um pouco disso. Como é que foi esse processo? Eu vou contar um pouco do que era o cenário lá em 2018, né? Então, a própria companhia... 2018, século passado. 2018, isso aí. 2018, a gente tinha um cenário em que a própria companhia já tinha começado a investir em plataformas de visualização de dados e o Power BI era uma delas, né? Então, já tinha um grande projeto na companhia. Mas, para você que está nos ouvindo, não se sentir deslocado, assim como você não tem um espaço, né, no seu corporativo, uma fila de... Você não é prioridade sendo do jurídico, a gente também não era. Então, para alcançar esse projeto, a gente levaria muito tempo, como a gente levou muito tempo. E a gente olhou, né, nessa época, a B2L já tinha começado as reuniões, os movimentos de departamento jurídico e tal, a gente começou a acompanhar isso, né, e aí a gente tinha uma dor muito latente, que era justamente muitas horas para se produzir um relatório. Né? Então, uma infinidade de relatórios que a gente tinha que produzir com muitas horas de pessoas envolvidas ali. E aí a gente conheceu a Legal Insights, à época nessa reunião da B2L, né? E essa conexão das duas empresas ali deu um match, porque era o que a gente precisava, alguém que rapidamente pudesse coletar nossas informações e manter essas informações atualizadas e literalmente na palma da mão. Então, esse era o cenário de oportunidade que a gente tinha para viabilizar a contratação da startup, né? A gente foi um dos primeiros, não fomos assim o primeiro cliente da Legal Insights, eles já tinham clientes grandes, mas a gente foi um dos primeiros clientes, um dos primeiros que apostou que essa solução era uma boa solução e continua, obviamente, sendo. No decorrer dos anos que se passaram, a companhia tomou uma decisão de centralizar essas informações de volta para dentro de casa. E aí a gente já estava maduro para entender o que a gente queria, como a gente queria, como é que esses dados iam de volta para dentro de casa. Então, para a gente ter no mercado hoje, naquela época, ter no mercado uma solução fácil, foi um super ganho, uma ótima oportunidade. E aí a pergunta que eu faço, o que não fazer na hora de implementar uma tecnologia nova dentro do departamento jurídico? Porra, essa pergunta é de milhões. De milhões, mas eu acho que olha só, pessoal, você está economizando milhões. Ou ganhando milhões. É que eu acho que a gente tende a se apaixonar pelas soluções. Essa é o meu desafio de todo dia. É um erro se apaixonar pela solução. É um erro a gente se apaixonar pela solução. Tem que se apaixonar pelo quê? Pelo problema. Pelo problema. Eu respondi certo? Era isso que você esperava? Eu acho que sim. Eu ganhei uma isso que eu esperava, se apaixonar pelo problema, não pela solução. A gente se apaixonar pelo problema e não pela solução, né? Então, tem que ter um inconformismo em relação ao problema, e aí a gente também tem uma certeza, eu tenho essa certeza. Não tem tecnologia perfeita, não tem solução 100% perfeita. Nada vai atender 100% do que você quer. Que é o desafio no jurídico, né? Às vezes eles não contratam porque o botão veio lá direito e lá esquerdo. Às vezes a palavra X, PTO... Quer mudar a cor, quer mudar o nome do laranja, campo. Que é azul. E aí você pensa o seguinte, e a pessoa quer pagar o preço de uma startup, né? E aí, quando você começa... Pessoal, isso é muito importante. Quando você... Beleza, você quer personalizar? Personaliza. Só que você pensa o seguinte, vai ter um custo de desenvolvimento. Sim. E quanto mais você personaliza uma solução... vai ser bacana, vai atender suas necessidades, você tem que ter mais presa aquela solução, você fica. E se um dia você quiser mudar para outra solução, vai ser um processo muito mais doloroso. E eu acho que é isso. Você acha uma solução que atenda de 70% a 80% da tua necessidade, eu acho que é uma solução maravilhosa. O que é importante na minha visão, e que é um grande desafio que eu também tenho dentro da B2L, é a interoperabilidade dos sistemas. Então você tem lá uma solução de analytics, né? E aí essa solução de analytics tem uma API, que é um protocolo de integração de sistemas diferentes, isso chama-se API, né? Em que eu posso conectar, por exemplo, uma de ODR. E aí se conecta com uma de gestão de processos, uma outra... Porque o que acontece? Não vai ter uma solução que faça, às vezes,
gestão de processo, analytics, ODA, contratos, numa única solução. Por quê? Porque a tendência das startups é hiper especializar num campo, para fazer muito bem aquilo. Porque o mundo jurídico ele é muito complexo. Né? E aí, e você, assim, além da Legal Insights, você tem outras Lawtechs lá rodando? Hoje não, porque hoje a gente tem uma estrutura na companhia de fazer algumas coisas dentro de casa, né? Mas uma coisa que só para me veio a reflexão aqui, Daniel, para a gente não perder o gancho de... Eu sempre trago todo mundo, procuro trazer para a seguinte reflexão. Seu aplicativo do banco, você não muda. Seu aplicativo de pedir comida online, você não muda. Porque cargas d'água, quando você quer implantar uma ferramenta no seu departamento jurídico, no seu escritório, você resolve que isso aqui é tudo diferente, personalizado. Se você usa outras ferramentas na sua vida pessoal e que você não tem esse poder de decisão e essa escolha, você convive com isso. Agora, você não gosta do banco que você tá, você troca o banco. Você não troca o aplicativo do banco. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que é um bom exercício aí pra gente pensar de desapego, né? E aí o problema às vezes nem é a tecnologia, é a mentalidade, né? Exato. O modo que você enxerga a tecnologia e consome aquela tecnologia. Isso. E você que Lawtechs você tem lá no Gympass hoje em dia? No Gympass a gente tem muita restrição, né? Porque geralmente a gente não tem Legal Tech, Lawtech brasileira, né? E na verdade a gente não tem nenhum... Pensando aqui, a gente contratou recentemente uma ferramenta que também nem se considera que presta para jurídico. A gente tem três ferramentas principais, assim, né? Uma para gestão do contencioso lá, que a gente tem um volume baixo e faz o feijão com arroz lá. E nessa parte de automações e tudo mais, a gente contrata uma startup de Israel que automatiza documentos. Só que a proposta deles, o pitch, é que eles automatizam propostas comerciais. Então eles falam que eles não automatizam contratos. Só eles automatizam. Se você cospe a informação do sistema e coloca dentro de um documento Word ou PDF, ele está automatizando um contrato também. Então a gente contratou eles e a gente contrata, enfim, ferramenta de assinatura digital, tudo mais. Mas a gente desenvolve muita coisa dentro de casa também. Então, por exemplo, eu tenho o Legal Ops, que está dentro da estrutura do jurídico, e eu tenho uma squad, um time, dentro do time de tecnologia. Então, eles conseguiram abrir pra gente, né? Geralmente eles abrem squad só pra área comercial. O SMB que eu falei, Enterprise, Academia, assim. E a gente conseguiu, depois de muito esforço, com que o time de tecnologia abrisse essa Legal Squad do jurídico. Então, a gente tem 4 desenvolvedores, tem um Program Manager, né? Que toca essa parte. Então, a gente desenvolve muita coisa. Nosso CLM e tudo mais que a gente fez, a gente construiu. Então, a gente fez esse trabalho de discovery, né? De entender qual era a dor, qual era o problema de verdade. Porque esse realmente a gente não tinha nem solução, cara. A gente tava primeiro mapeando o problema e depois aplicando o que eventualmente solucionaria. Então a gente desenvolve muita coisa, assim. Quando eu tava na Legal Tech, eu falava, né? Eu via muito cliente que vinha na época na linha e falava, porra, meu, eu desenvolvi aqui internamente, deu errado, agora eu preciso de uma Legal Tech. Aí quando eu tava no comercial, eu falava, meu, não faz sentido você construir a sua ferramenta. Tipo, pega um pronto, o mercado já tá super bom, vamos contratar algum? Aí quando eu vim pra dentro da Gympass, eu comecei a construir a minha, né? Então, eu acho que é o que se encaixa na sua realidade, assim. Será que vamos ter spin-offs de Lawtechs a partir de empresas? Porra, já pensei. Acho que já, porque assim, acontece em escritório de advocacia. Você tem, especialmente as primeiras Lawtechs, muitas delas surgiram de escritório de advocacia. Construíram uma solução interna, a solução foi tão bacana, fizeram spin-off, outro CNPJ, né, criaram uma outra empresa e a partir disso, né, ofereceu para o mercado. Será que teremos aí um primeiro CLM, né, do Gympass, de análise de geometria, né, unidade de negócio. Eu acho que tem uma diferença também muito da pegada, né? Você pega uma Gympass, ela nasce como uma empresa ela é uma empresa de tecnologia, né? Então você tem um time de tecnologia muito forte. Enquanto quando você vai para um escritório, ele não nasce como uma empresa de tecnologia, e não tem um time. O cara de tecnologia é o cara que atualiza o Windows, o cara que ajeita a rede, o cara que ajuda a colocar o token, né? E aí o cara vê uma ferramenta de contratos que a empresa demorou 5 anos para poder fazer, com 30 programadores trabalhando 6 dias por semana, e fala assim, chega para esse cara e fala assim, faz um igual. Ele não vai dar certo, né? Foge do core. Mas é bem interessante, vocês comentaram. Pessoal, a gente tá chegando os minutos finais aqui, eu queria que Vanessa, pudesse dar aí um conselho aí pro
um recado aí para nossa audiência, né? Lembrando, pessoal, a gente tem a B2L Tech Experience, né? A gente já teve em 2 anos seguidos a participação da Meryl Carroll, que foi presidente do CLOC, que é o Consórcio Internacional de Legal Operation. À época, ela era presidente do CLOC e também era Legal Operation do Google Internacional. Uma pessoa incrível. Você que é associado à B2L, e vocês que são associados à B2L, tem acesso à B2L Play com as palestras da Meryl Carroll. Ano passado também a gente teve Legal Operation, era a Jennifer McCarroll, que era do Netflix, também palestrando, contando os cases de como implementou Legal Operations, contando um grande problema que eles têm dentro do Netflix, que é sair um filme e porque as pessoas mandam ideias pro Netflix, né? E aí chegam centenas de ideias, e aí sai uma série e a galera depois processava o Netflix falando, olha, Propriedade intelectual. vocês pegaram minha ideia. Só que assim, na verdade não tinha nem aberto a carta. Então eles tinham que resolver esse problema, né? E ela conta na palestra dela como é que eles resolveram esse problema, ela sendo da área de Legal Ops, né? E aí, e esse ano a gente tem o nosso B2L Tech Experience. A B2L sempre provoca, né? A B2L é um grande ator que provoca esses temas que estão sendo discutidos no mundo inteiro. Quando a gente fala de legal design, essa provocação nasce a partir da B2L. Legal Operation nasce muito também da B2L. A gente vai trazer muito no evento LSPs, Alternative Legal Service Providers, né? Que são novos modelos de como o escritório pode se organizar como realmente uma empresa de tecnologia. Ano passado, quando a gente foi a Londres, a gente visitou a Pizzant Mansons. A Pizzant Mansons é um dos maiores escritórios de advocacia do mundo. Os caras faturam 2 bi de pounds por ano. Eles têm 300 programadores dentro do escritório. E aí, conversando com eles, ficou bem claro que falou assim, cara, nós não somos escritório de advocacia. Nossa função é jurídica. Somos registrados como escritório de advocacia. Mas nós somos uma empresa de tecnologia. Que oferece para os seus clientes serviços de tecnologia jurídica. Então, assim, há uma profunda mudança. E eu nem falei, tipo, em Nova York, em todo escritório tem um Legal Project Management. Isso. Mas fique por aqui para explicar depois. Então, assim, cara, a gente tá falando de Legal Engineer, Legal Project Manager, que não expliquei o que é, assista no próximo podcast. A gente tem o Legal Operations, né? A gente tem várias, o engenheiro jurídico, o Sales Law, né? Várias novas profissões surgindo dentro do direito. E como é que alguém vai dizer que a advocacia vai acabar? Não vai. Né? E aí dá esse recado, assim, você, cara, que saiu lá, Maria da Graça, né? Estagiou como um processamento de dados, virou advogada, pegou malicuia, enfrentou São Paulo, construiu sua história, se encontra agora como um dos maiores líderes no Brasil inteiro, referência, não só no Brasil, como fora do Brasil, de Legal Operations. Manda mensagem de esperança aí, né? Porque medo é fácil de vender, né? Não, total. Eu acho que o que muda é a gente se conectar com as pessoas, né? E eu vivi isso foi muito importante pro meu processo. Ninguém tá sozinho nesse mundo, por óbvio, né? Mas no sentido, inclusive, de que suas dores não são só suas, elas são dos seus colegas, né? De quem está inserido nesse ecossistema. Então, uma grande virada de chave, e esses dias eu li uma coisa interessante, que não basta virar a chave, tem que abrir a porta. Então, assim, a evolução do coach de só virar a chave, mas abrir a porta também já que você quer abrir a porta, abra a porta para se conectar com pessoas que vivem a mesma realidade que você. Para isso, comunidades são muito importantes. A B2L é uma comunidade, o CLOB é outra comunidade, né? Assim como tem infinitas outras comunidades, né, que se conectam com os seus desafios profissionais. Tem comunidades de departamento jurídico, tem comunidades de estagiários, tem comunidades de startups e de escritórios de advocacia, se conectem com as pessoas, né? Porque é só assim que a gente muda um pouco dessa nossa realidade aqui. E você, Guilherme? Adorei o que o Evan falou. One Coach 2024. Então. Para mim, a gente fala muito de inovação, fala muito desse mercado. Você está falando de comunidade, né? A gente tem comunidades incríveis que fazem muita coisa aqui no Brasil. Para mim é isso, é um negócio aberto, sabe? A gente não ficar preso em definição, não ficar preso, se eu for expor o que eu tô fazendo aqui, vão roubar minha ideia, vão puxar meu tapete. Acho que é algo mais livre, mais colaborativo, focado em dados, focado em ser multidisciplinar. Então, para mim, essa é a pegada, assim, sabe? Algo um pouco mais aberto, inovar todo mundo junto, todo mundo se ajudando. Para mim, esse é o principal, assim, sabe? As coisas que eu aprendi sempre foi alguém me ajudando, alguém que eu me inspirei, alguns debates que a gente tem. Então, acho que esse é o melhor caminho, assim. Pô, fenomenal.
Vanessa, Guilherme, muito obrigado por estar presente aqui no nosso podcast B2L Talks, que é o podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito. Pessoal, comentem aqui, escrevam, compartilhem, façam perguntas, dê sugestões de pessoas que a gente poderia estar entrevistando. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço.